Muitas pessoas podem nem imaginar, mas existem explicações científicas em relação às curas que Jesus realizava. Nós estamos aí no final da transição para a regeneração e é importante a gente falar sobre tudo que diz respeito ao nosso despertamento consciencial e espiritual. E nesse sentido, a questão do poder de cura, de autocura, tem relação direta com o despertar da consciência, porque é através da mente, na realidade, que as curas são processadas, não é? Porque se trata não só de uma questão física, mas emocional e psíquica também. E nós sabemos que para habitar o mundo regenerado, nós necessitamos de equilíbrio em todos os níveis, e é isso que nós vamos ver hoje. Para a gente falar sobre essa questão do poder de cura, nós precisamos lembrar das falas de Jesus no Evangelho, onde ele se dirigindo aos apóstolos, ele fala a todos nós também, é claro. Está lá em Mateus, né? Jesus chama os discípulos, os envia com poder para curar os doentes, expulsar os maus espíritos que atormentavam as pessoas. E realmente os apóstolos fizeram isso, realizaram curas e tudo mais, nós sabemos disso, não é? No Antigo Testamento, no Salmo 82, Jesus diz expressamente: Eu disse, sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Então, o que Jesus quis dizer? O que nós devemos entender dessas falas de Jesus? Expressando, né, que assim como ele curou as pessoas, assim como somos filhos de Deus, somos deuses, e assim como os apóstolos puderam curar os enfermos, nós também todos, que também somos filhos de Deus, feito à imagem e semelhança dele, portanto também somos deuses, podemos realizar curas. Jesus simplesmente declarou isso e ponto final. Então, nessas falas, Jesus desmistifica, né, a questão dos milagres, porque milagres seriam coisas extraordinárias, onde pessoas comuns, como nós, por exemplo, como os apóstolos, não poderiam realizar. Jamais. E, no entanto, as pessoas comuns podem realizar as curas. Isso ficou provado. De modo que nós devemos entender que milagres, como coisa sobrenatural, não é? Incrível, sem explicação, não existem. Realmente não existem. E como nós já falamos, há explicações científicas para os milagres que Jesus realizava e que os apóstolos, na sequência, também passaram a realizar. Desmistificando a questão dos milagres, a espiritualidade vem nos informando que Jesus, o governador do nosso planeta, utilizava de certas energias vibracionais especiais para realizar, né, as curas que ele fazia. E, obviamente, ele ensinou e preparou os apóstolos para fazer o mesmo, para usar dessas energias. E foi exatamente o que aconteceu. Mas o fato é que nós temos presenciado coisas consideradas extraordinárias que nada mais são do que a manipulação de energias, como fazem os médios de cura, por exemplo, né? E também os chamados benzedores, que nós sabemos disso, conhecemos isso desde a época dos nossos avós, né? Que são pessoas, no mais das vezes, simples, sem grandes estudos, mas que conseguem realizar curas interessantes, importantes, verdadeiras, devido ao seu potencial desenvolvido, muitas vezes, sem nem eles saberem. Isso é natural, de forma natural, que eles nem entendem, nem procuram entender, né? Eles manipulam essas energias, esses fluidos, juntamente com a fé que eles têm, com o desejo de fazer o bem. E o que importa para essas pessoas é o desejo de fazer o bem, né? A amorosidade, né? A generosidade que eles têm no coração. Para a gente entender sobre a cura, nós precisamos conhecer um pouco sobre essas energias vibracionais. É interessante que a gente entenda para poder até, como eu estou falando, desmistificar, né, essa questão de milagre. Porque simplesmente é através dessas energias que as curas são realizadas. Então, o que são essas energias curativas vibracionais? São aquelas produzidas em ritmo muito rápido, hiperacelerados e originadas de diversas fontes. Uma pessoa só vai ter energia vibracional em seu corpo se ela captar essa energia através de estímulos emocionais ou se ela utilizar da energia sexual, que é a energia maior, mais potente que temos no nosso corpo, não é? Utilizar isso de forma transmutada e sublimada, como fazem os artistas, como fazem as pessoas altruístas, como fizeram os missionários, que utilizavam dessas energias sexuais
para as artes, para a prática da fraternidade e do bem. Nada mais é do que isto. Então, as energias vibracionais, elas podem ser positivas ou negativas e ativas ou não ativas. As negativas correspondem a sentimentos, a emoções como o medo, como a angústia, a depressão, o pânico, a saudade, a dor e assim por diante. E as positivas, obviamente, são as boas, as contrárias a isto. São as energias do sentimento de felicidade, de amor, de empatia, de solidariedade, de altruísmo. Também o sexo, quando realizado de forma positiva ou transmutada, como nós falamos. Todas essas fontes de energia, elas podem ser convertidas em energia vibracional ativa, através do comando mental de cada pessoa, ou seja, através do desejo profundo de fazer isto. Então nós percebemos que o uso da energia de cura demanda o que? O desejo, o aprendizado de como fazer isso através do esforço de cada um de nós. As energias vibracionais não ativas, elas são energias com uma frequência menor do que 17 Hz. Então a pessoa com essa energia de menor que 17 Hz, ela consegue realizar alguma coisa sim, mas dentro do seu próprio campo energético. Ela não consegue interagir no campo de outras pessoas. Então ela possivelmente não conseguirá realizar curas com esse tipo de energia. As energias vibracionais ativas são aquelas com uma frequência maior que 17 Hz. E daí é possível, né, utilizar essa energia para atuar fora do campo energético, e os resultados obtidos são muito rápidos, grandes, por isso a pessoa consegue realizar curas. É preciso obter energia ativa para que seja possível curar. Então fica dessa forma mais ou menos fácil a gente entender que é preciso aumentar a frequência vibracional para realizar curas, não é? Aí já está o segredo, né? Para entender sobre a energia taquiônica, que é a energia de cura propriamente dita, nós precisamos entender sobre a chamada energia Kundalini. Muitos já ouviram falar sobre a Kundalini, né? Que é, na verdade, a fusão de todas as energias vibracionais transmutadas. É a energia cósmica que fica adormecida acima do primeiro chakra, do chakra básico, que é lá perto do ossinho cóccix, que a gente tem na base da coluna vertebral. Já a energia taquiônica é a soma de todas as outras energias e mais a sincronicidade cósmica da Kundalini. E essa sincronicidade só ocorre quando a energia Kundalini, que está lá, né, no chakra básico, lá embaixo, quando ela é direcionada para o chakra frontal, para que fica aqui na direção da testa, não é? Para então ser realizada a sincronicidade cósmica. Então essa energia armazenada lá embaixo no chakra básico tem que subir para o chakra frontal. Então nós percebemos que é preciso a sublimação das energias, né, para poder obter o poder de cura. Por isso, as etapas do desenvolvimento da energia taquiônica são as seguintes: primeiro, a transmutação das energias vibracionais. Segundo, a elevação e centralização da Kundalini no frontal. Terceiro, a conversão da Kundalini em energia taquiônica. Agora, com certeza é importante a gente saber que para se obter energia vibracional positiva e ativa, para ajudar as pessoas, para ajudar a si mesmo e ao outro, é necessária a realização de exercícios mentais que ativem essas energias. Nesse sentido, essas potentes energias vibracionais vão poder ser obtidas através dos estímulos emocionais. Então é preciso manter uma mente trabalhada na positividade, nos bons pensamentos, obviamente, que irão gerar, né, as boas emoções de amor, de felicidade, de empatia, de compaixão e de solidariedade. E é óbvio, né, pessoal, porque você sem compaixão não tem nem vontade de ajudar o outro, de curar o outro, você fica ali na neutralidade. Isso é mais ou menos evidente. Segundo os especialistas, para resumir, a energia taquiônica é uma fonte, é uma forma de energia livre de alta frequência vibratória, considerada uma das mais potentes energias do universo. Ela seria a energia do pensamento vibrando na alta frequência do amor, trazendo equilíbrio, harmonia à nossa vida. Taquiônica é a energia de maior frequência em vibração no universo, descoberta até o momento.
Eles falam que ela se move 27 vezes mais rápida do que a energia da luz. Por ela não ter polaridade, por ela ser neutra, ela pode ser utilizada para o positivo ou para o negativo. Por isso, ela não pode ser visualizada. Ela não tem cor, é a própria vibração da harmonia cósmica. É a energia do pensamento positivo e amoroso, a mesma energia que Jesus Cristo utilizou para fazer extraordinariamente, com sucesso, aquilo que até hoje muitos chamam de milagres. Mas, quando desenvolvemos emoções boas e nobres, nós estamos simplesmente a caminho do aprendizado de efetuar as curas como Jesus fazia e como nos disse. Como ele disse aos apóstolos, por exemplo, vocês não, homens de pouca fé, vocês não curaram porque não tiveram fé. Ele não disse isso aos apóstolos? Ele falou. Então, pessoal, todas as coisas, todos os seres do universo vibram em diferentes frequências energéticas. Isso a depender de algo primordial, que é o nível de evolução de cada pessoa. E foi justamente isto, não é, que Jesus demonstrou para todos, que vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir energia taquiônica para elevar a energia vital das pessoas, realizando a cura e também a autocura, claro. Com essa mesma energia foi que Jesus, por exemplo, conseguiu alterar por várias vezes a frequência da vibração da água, quando ele transformou a água em vinho, por exemplo, quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né, ele conseguia fazer a mesma coisa com outros elementos, né, com outros seres, outros objetos da natureza. E além disso tudo, a manipulação da energia taquiônica permite a elevação da consciência às dimensões superiores de realidade, facilitando, né, o contato com os seres, com a visualização de outras dimensões, seres de outras dimensões, ou seja, permite vibrar em quarta dimensão, em quinta dimensão, inclusive. Uma coisa está relacionada à outra, né? E o nosso grande problema é esse, é ainda vibrar na energia da terceira dimensão por falta de expansão consciencial, não é? Os bloqueios psicológicos, né, os traumas que nós temos, os complexos, os problemas emocionais, as feridas emocionais, as questões materiais, financeiras, o apego ao materialismo, né, as nossas sombras, enfim, não ressignificadas, né, impedem a gente de alcançar um grau elevado de vibração e, consequentemente, a utilização da energia taquiônica. Agora vejam, que curiosidade importante, né? Muitas pessoas não entendem bem a questão das energias das pirâmides. Pensam ser algo assim meramente simbólico, coisa de esoterismo, né, de fantasia, fantasioso. Mas as pirâmides realmente são geradoras que captam os táquions, que é a frequência de ressonância Schumann, que é a energia cósmica. Lá na época, a pirâmide Kelps, por exemplo, foi construída com esse gerador quântico, porque as pessoas faziam sua iniciação lá. E descobriram lá, na sua época, que a energia densa da terceira dimensão de expiação e provas dificultava a interação com essa energia, com esse tipo de energia. E os egípcios vieram com esse conhecimento, né? Eles fizeram uma avaliação de todos os pontos energéticos, os vórtices da energia da Terra, e construíram as pirâmides baseado nisso, né? 30 graus a leste e a 19 graus de latitude sul, porque essas coordenadas elas geravam, né, um campo vibratório gigantesco. É a maior hiperatividade do planeta, não é? Então as pessoas da época utilizavam das pirâmides para ajudá-las a obter a energia taquiônica. A verdade é que a energia taquiônica é uma energia eterna, é uma energia cósmica, a mais potente energia. E nós já fizemos uso dela através de nossos pensamentos, possivelmente, muitas vezes, mas sem saber. Mas a frequência do nosso pensamento ela está muito aquém, não é, da energia da ressonância Schumann, por exemplo, que mede a pulsação da Terra. Ou seja, a frequência da ressonância do universo hoje aumentou muito devido à proximidade da regeneração planetária. E hoje a gente tem informação que a ressonância Schumann mede a energia pulsando em 13. Mas a nossa frequência consciencial está muito aquém disso. E nós temos que acelerar, não é, a nossa vibração de uma maneira equilibrada para termos o controle dessa energia e também, obviamente, para a gente acompanhar a energia da regeneração, que essa é a nossa intenção e nossa necessidade.
Agora, voltando a falar das pirâmides, dizem, né, que elas foram construídas por mãos humanas e conhecimento extraterrestre. Dizem que eles levitavam os blocos, porque ninguém entende como que eles faziam para colocar bloco sobre bloco. Mas, através da energia taquiônica, essas pessoas que faziam iniciação, eles aprenderam a levitar. Levitar o próprio corpo e também as coisas. Dizem ainda, contam que Jesus passou dos 12 anos aos 19 anos nessa mesma pirâmide de Quéops fazendo sua iniciação, junto com os fenícios. E ele foi um dos que fizeram uso dessa energia taquiônica, aproveitando, né, a vibração da pirâmide que gera energia da quarta dimensão. E lá na época, realmente, os iniciados, né, que fizeram parte, não é, desses grupos de aprendizes, eles tiveram acesso às atividades da pirâmide e conseguiam fazer, né, uso consciente da energia taquiônica. Então, vocês percebem como todo mistério vai sendo desvendado? A energia cósmica, para entendermos de forma mais prática, ela é um pedacinho de Deus, do eu superior. Ou seja, é a consciência viva, ativa da natureza, né? E a nossa consciência é um pedaço de Deus. E por sermos feitos à semelhança de Deus, nós também somos mini-deuses e podemos e devemos trabalhar, manipular essas energias. Isso significa usar, como a gente fala, a mais do que os ínfimos 10% que nós usamos hoje da nossa consciência. Isso não é ficção, não é devaneio, como alguns podem imaginar, né? Muitas pessoas ouvem a gente falar sobre essas coisas, podem falar, nossa, essa pessoa tá fora da casinha, tá devaneando, tá doida, né? Mas não é nada disso. A energia taquiônica hoje, ela já é uma realidade científica, porque a engenharia mecânica já utiliza a energia taquiônica. E a física quântica já fala sobre isso há muito tempo. E nós, muitas vezes, usamos essa energia de maneira inconsciente, mas nós temos que aprender a utilizá-la de maneira consciente, atuante, direcionada. Essa é a nossa intenção. Nós queremos desenvolver consciencialmente para poder fazer isso, não é? Vejam bem, cada emoção tem uma frequência de vibração. Nós já sabemos isso. Todos os chakras produzem energia vibracional. Então, primeiramente, nós deveremos aprender a ativar a Kundalini, como eu expliquei, que está lá acumulada acima do chakra básico, para daí, a partir de estímulos, a Kundalini poder despertar e começar a subir o frontal e os outros centros de energia, alinhando-os. Agora vem a questão, como nós podemos ativar a Kundalini? Olha, através de diversas coisas, exercícios de respiração, meditações diárias, podemos usar a yoga, que é maravilhoso para isso, mantras dos mais diversos, para exercitar a mente, para direcionar e para exercitar a mente. Exercícios de desenvolvimento da paranormalidade são muito importantes, devemos pesquisar sobre eles, quais as possibilidades. Isso vai ajudar no controle dos pensamentos, não é? E será através do controle da mente, dos pensamentos, transformando e sustentando a positividade deles, é que nós vamos poder desenvolver os sentimentos nobres, de empatia, de compaixão, de fraternidade, de paciência, de caridade, principalmente a caridade moral, né? Através da aceitação das limitações, das dificuldades do nosso semelhante. Esse é o aprendizado maior, necessário que nós devemos fazer para o uso consciente da energia taquiônica. Mas o fato é que nós estamos a poucos passos da regeneração da Terra, como nós já sabemos, estamos no ápice, não é? Com a promessa do próprio Jesus de que dias melhores viriam, de paz, de amor, de solidariedade, da extirpação do mal no mundo, não que vamos ser perfeitos na regeneração, não é isto, mas o bem irá preponderar sobre o mal, isso é um fato. Não teremos mais expiações, apenas algumas provas mais suaves, porque estamos ainda em aprendizado, não é? Mas o fato é que as afirmativas de Jesus são verdadeiras, nós já estamos observando as mudanças que estão acontecendo no mundo, as afirmativas dele de que nós poderemos realizar as maravilhas que ele realizou, que ele próprio realizou,
Isso é verdadeiro, já está mais do que na hora de nós tirarmos as palavras de Jesus do papel para colocá-las em prática em nossas vidas. O momento ideal é este, o momento é aqui e agora, tá bom, pessoal? Eu espero, como sempre, aí interagir com vocês através de suas perguntas, de suas colocações, de suas experiências. Então deixe aí seus comentários, suas perguntas, vamos aí respondendo na medida do possível, questionando sobre esse assunto tão importante, tão atual, não é? Porque afinal de contas nós precisamos nos curar em primeiro lugar para podermos merecer habitar na regeneração. E nós devemos também querer curar o nosso semelhante, porque nós sabemos que só podemos ser felizes quando a maioria, quando todos forem felizes, porque dependemos uns dos outros, somos interdependentes, tá legal? Então, pessoal, fiquem bem e até a próxima, até mais.